Boa noite, pessoal. Vamos aguardar aí, doutor Adriano. Nosso convidado especial, pronto. Tá vendo, rapaz? Até o Instagram me boicotando. Não, não é possível um negócio desse, né? Você tá vendo como é que pode? Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Boa noite, doutor Adriano. Tudo jóia contigo? E só vamos deixar esse doutor de lado, é Adriano. Pronto. A Viu gente vai como é que tá bater um você? papo. Tudo bem, graças a Deus. Vamos aguardar o pessoal Rapaz, entrar aí, porque teve esses contratempos aí. A gente estava tentando, pronto. não estava conseguindo te convidar, mas agora a gente já conseguiu alinhar isso Perfeito. daí. Boa Pronto, noite, perfeito. pessoal que está entrando na live aí. Boa noite, boa Boa noite, noite. Gabi, Andréia, Daiane, Diego, Manuela. Noela. Vamos aguardar aí. Pessoal, para ajudar a gente Perfeito. a divulgar essa live, acredito que o conteúdo que a gente vai falar aqui um pouquinho, né, debater sobre, é bastante pertinente para o momento. E pedir a contribuição de vocês para clicar no aviãozinho ali e convidar aquela pessoa que deveria também estar aqui presente nessa live para ouvir um pouquinho desse bate-papo. Tá bom? Bom, acredito que é isso. Vamos iniciar logo nossa live. Eu quero agradecer a você, Adriana, por disponibilizar esse tempo aí para a gente bater um papo bem legal. O tema hoje foi as medidas jurídicas, né, disponíveis aos empreendedores, né, no enfrentamento da crise. Isso, perfeito. Eu, Mas eu dei uma eu, cortadinha na hora que você estava falando, viu? Uma parte que você pronto, falou, eu acabei não escutando, viu? pronto, vou repetir aqui novamente. Eu costumo Perfeito. dizer, sempre no início da live, justamente o motivo que me levou a realizar essas lives, Adriano. Porque eu tenho visto bastante empresários, empreendedores, né? Seja ali de micro, pequenas empresas, ou até mesmo aquele que está iniciando, meio que já está iniciando uma crise, né? Bastante complicada, sofrendo com decisões, né? Decisões, principalmente, eu devo continuar com o meu negócio ou não. Eu fiz, antes de começar aqui a entrar no assunto, eu comecei a dar uma estudada e vi um levantamento realizado pelo Sebrae, que até o dia de hoje, certo? São mais de 600 mil empresas que fecharam as portas. E são quase 9 milhões de funcionários demitidos. Né? A gente está vivendo em um verdadeiro caos. Mas o que muitas vezes me incomoda, Mariana, é que falta um pouco de conhecimento até mesmo para esses empresários. Né? A gente estava falando um pouco em off ali, que vai ser um mantra da nossa live, que é o chamado de renegociação, que eu acho que é uma Exatamente. palavra assim que nenhum empresário, empreendedor deve perder isso daí. Então, a parte da negociação é muito importante. Bom, mas não vou falar muito, não acredito que você tenha um assunto bem relevante aí para a gente. Vou passar a oportunidade agora para você. Pronto, perfeito, meu amigo. Você acha que você colocou muito bem, né? A gente está vivendo um cenário aí que eu tenho muita dificuldade em encontrar na nossa história algo parecido, né? No aspecto da economia, da insegurança jurídica e tudo mais. A gente estava vindo de uma crise, né? A gente não estava num cenário normal, a gente não estava num momento tranquilo e sereno de economia e de realidade social. Então a gente já vinha atravessando uma crise de cerca de uma década e agora a gente atravessa esse momento extremamente danoso, né? Tanto no aspecto social, as pessoas estão sofrendo muito, né? A insegurança tomou conta e as empresas, as pessoas jurídicas não passam imune a isso, né? Então a gente está vivendo um momento muito, muito tumultuado. Como você colocou, eu sou advogado e a minha advocacia ela está eminentemente na área empresarial. Então eu tenho vivido muito de perto essa aflição do empreendedor brasileiro, né? Seja ele microempreendedor, seja ele dono de uma grande empresa, independente do espaço no mercado que ele ocupe, todos estão sofrendo, né? Uns mais, outros menos, a depender da reserva, do capital que se tinha para atravessar essa crise, mas a verdade é que todos estão sofrendo muito, né? E o que eu tenho dito, Ismael, para os meus clientes, eu digo diariamente, é serenidade, não é? É o momento de você parar um pouco. Não significa ser reativo, não significa ser omisso,
mas significa respirar, não deixar a maré te levar, né? Você parar, refletir sua empresa. Os meus amigos contadores sempre brincam comigo que eu estou dando muito trabalho a eles, e de fato é o momento de dar trabalho. É momento de você conversar com seu RH, é momento de você conversar com sua contabilidade, é o momento de você conversar com seu jurídico. Nesse isolamento que a gente está vivendo, mas você tem os meios eletrônicos, né, para fazer reunião com todo mundo, para tentar esclarecer as coisas. Então, essa é a minha primeira dica. O empreendedor brasileiro, ele precisa refletir, ele precisa ter serenidade, óbvio, ele precisa ser proativo, ele precisa tomar medidas, mas ele tem que se acalmar, reunir com o seu RH, com sua contabilidade, com o seu jurídico, e aí traçar os melhores caminhos. Por que eu falo isso, Ismael? E eu faço questão de ressaltar logo de início. A gente está sendo bombardeado por informações, né? Informações positivas e informações não tão confiáveis, né? Esse acesso que a gente tem hoje à comunicação, ela também tem seu ônus, não é? Então, assim, isso aconteceu muito na primeira semana. Quando a gente estabeleceu o home office, na primeira semana eu vivi isso muito de perto. Eu tinha que passar pelo menos um terço da minha diária de trabalho desmentindo informações. É verdade. Entendeu? Na verdade, essa pulverização do acesso à internet, por um lado, foi muito bom, mas por outro lado, né, tem essa dificuldade. Eu costumo dizer que muitas vezes a gente precisa fazer, de fato, ali, curadoria, né, dos conteúdos, né? E saber se realmente eles são válidos ou não, se são verdadeiros ou não. Perfeito. E essa é a hora, como eu tinha dito anteriormente, essa é a hora do jurídico, da contabilidade, do RH, tomar as rédeas e falar assim, opa, calma aí, eu vou te mostrar de fato o que tem acontecido. Obviamente a autonomia da decisão vai ser sempre do empreendedor. É ele que sonha, é ele que projeta, é ele que coloca a mão na massa, mas ele precisa ter nesse momento a serenidade, a humildade de reconhecer que ninguém domina tudo e que é preciso trabalhar conjuntamente. Então, filtrando informações, tá todo mundo vendendo soluções fáceis, soluções muito rápidas. Quando a gente que está no mercado, a gente sabe que não é assim que funciona, né? A gente sabe que é tudo muito trabalhado, e aí já tem o gancho para o que você falou, né? Para o que é, de fato, o mantra do momento. E o mantra é renegociar, né? O empreendedor ele não pode ter pudor em renegociar, seja com seus fornecedores, seja com o dono do imóvel onde fica a sua empresa, né? Seja com os bancos onde você tem contrato. Então, o momento é esse. Mas para renegociar, você tem que estar bem respaldado. A gente sabe como funciona, né? Se você for só com a cara e a coragem, sem elementos objetivos negociar com o banco, a única coisa que você vai conseguir é fazer um contrato ainda mais danoso, né? E aí a gente não pode esquecer que o mundo, a gente espera assim, né? Ele não acabará nesse momento de pandemia. Sim. Tem o pós. Você não pode tomar uma medida açoitada nesse momento sem um planejamento estratégico. Por isso a importância dos profissionais que cercam o empreendedor, de falar, olha, essa medida ela vai ser fundamental agora, ela pode dar um respiro no seu caixa agora, mas futuramente ela pode ser extremamente danosa para a sua empresa e para o seu negócio. Então, é nessa tomada de decisão que devem entrar esses profissionais e que devem respaldar o empreendedor de todas as informações que ele precisa, né? Então, é renegociar, é estar aberto, é estabelecer canal de diálogo com o seu fornecedor, é ser muito direto e objetivo com os seus colaboradores, né? Ser muito claro que o contexto, de fato, é um contexto muito difícil, ninguém queria estar passando por isso, né? Acho que ninguém está imune a esse momento, seja do setor primário, secundário, seja prestação de serviço, seja o que for. Todo mundo vai sentir, de certa forma, impacto. Então, a transparência é tudo. É verdade. Você entrou no assunto aí, que é essa questão de renegociação, né? Eu acho que é isso a importância dessas lives, né? De a gente pegar alguns insights e fazer com que, e servir, na verdade, né, de incentivo para algum empresário, empreendedor, alguma pessoa que nos assiste, que a tomarem as suas
iniciativas, né? Eu acho que é só através disso daí que ele vai conseguir também vencer. Sobre a questão de renegociação de contratos imobiliários, tá? Não sei se você já chegou a pegar. Sempre cabe recurso ou não? São dois pontos aí que eu queria que você abordasse, que é essa questão do imobiliário e a questão dos bancos, né? Que haja visto que o banco é sempre ali meio complicado, né? Porque existem contratos e aí não é tão simples, até mesmo o acesso ao banco, né? Às vezes não é tão simples, né? Quanto um imobiliário que muitas vezes consegue negociar ali com o próprio dono, enfim, envolvendo ali imobiliário e tal. Mas queria que você comentasse um pouquinho. Sempre cabe recurso? Pronto, vamos lá. Esse aí eu fico muito confortável para tratar do imobiliário, do bancário, porque normalmente eu estou nas duas pontas, né? A gente advoga para a imobiliária e a gente também advoga para empresas que acabam locando determinado estabelecimento, determinado imóvel. Então, vamos lá. O que a gente vai ouvir muito falar, Ismael, nesse período, eu vou tentar ser o menos juridiquês possível, mas é algo chamado a teoria da imprevisão, né? Ou a onerosidade excessiva. Quando você firma um contrato, um contrato imobiliário ou outro contrato da esfera civil, você não prevê todas as situações, né? Você não prevê. E tem fatores que tornam o processo extremamente oneroso, o contrato, perdão, extremamente onerosos e permite uma renegociação desse contrato. Entendeu? Você me perguntou se todos podem entrar com recurso judicial para rever esse contrato imobiliário. Então vamos por etapas. A primeira etapa é essa que a gente já explorou bastante, que é renegociar. Né? A gente advoga para imobiliárias, então a gente tem dito, a gente tem falado muito com os donos das imobiliárias, né? A gente também faz administração judicial de empresas, né? E algumas empresas que a gente administra judicialmente, elas possuem imóveis. Né? Elas possuem imóveis. Então a gente precisou também renegociar com os inquilinos. Então é um momento de razoabilidade. Os donos dos imóveis, né, assim como quem loca, como quem está alugando o imóvel, precisa ter essa serenidade de entender, olha, não é uma renovação automática, né, não é uma atualização automática de valores, mas é algo que precisa ser trabalhado. Em relação à sua pergunta, sim, todos os contratos imobiliários eles são passíveis de ações judiciais, né? O que a gente espera e tendo o espírito do nosso novo Código de Processo Civil, o que a gente espera é fazer muita mediação, sabe? O que a gente espera é fazer muito acordo, é costurar muito termo aditivo de acordo, que o locador entenda a situação do locatário, que o locatário também entenda que muitas vezes o imóvel é a principal fonte de renda do locador. Sim, verdade. Então ele não pode, não é? Então ele não pode simplesmente falar assim, ó, pare de pagar e quando você puder você me paga, okay, né? Exato. Então não é assim que funciona. Então acho que o eixo de tudo isso é o diálogo, é a honestidade, né? É a objetividade. Você não pode virar assim, não te pago hoje, mas qualquer dia eu te pago. Né? Qualquer dia não paga boleto. Então você precisa fazer um planejamento e falar, olha, vamos diluir. Aqui a gente tem feito muito isso, né? A gente está vivendo março, abril e maio, que são meses que a gente sabe que, comercialmente falando, serão perdidos. Né? Serão perdidos. Aí eu vou fazer um parênteses daqui a pouco sobre esse perdido, porque não é todo segmento que vai poder usar esse discurso. Então vamos lá. Se março, abril e maio são meses que a gente entende como perdidos, em junho, julho a gente pode ter o início, né, ainda tímido, de uma recuperação. Em agosto a gente voltar normalmente às atividades. Então o que é que a gente faz? Vamos trabalhar em cima desses 3 meses. Vamos projetar um desconto significativo. Vamos renegociar. Vamos aumentar as garantias. Fala, olha, eu vou colocar mais um fiador, ou vou colocar uma conta que eu tenha rotativa como garantia, vou colocar um automóvel, algo como garantia. Então, são possibilidades que a gente tem, entendeu? Então, assim, se a gente esgotar essas possibilidades, e é sempre o aconselhável, e aí cabe ao jurídico, eu faço esse clamor aos meus colegas, não enxerguem esse momento como um momento de campo de batalha, é muito mais produtivo, inclusive para nós, é muito mais resolutivo, que a gente intermedie bons acordos, que a gente faça um negócio continuar acontecendo, que a gente mantenha a renda de um dono do imóvel. Então isso é esse chamado que a gente faz muito no nosso escritório de manter essa postura de conciliação. Acho que isso vai ser fundamental nesse momento. Infelizmente, se essa etapa não for suficiente, a gente tem 2 caminhos. Uma à disposição do locador, outra à disposição do locatário. Né? A gente não tem nenhuma medida ainda que suspenda a possibilidade de uma ação de despejo. Então, o locador ele continua tendo a possibilidade de entrar com ação para retirar esse locatário do imóvel. Assim como o locatário tem o direito de buscar o judiciário
para que faça a suspensão momentânea de parte do valor dos aluguéis, ou então que renegocie, né, um reajuste das cláusulas contratuais, por conta do momento que a gente está vivendo. Entendi. Agora, só uma observação. E no caso do rompimento desse contrato, é possível também? De ambas as partes. Exato. O rompimento, você fala uma rescisão consensual? Sim, é a entrega do imóvel, perfeito. Então... Perfeito. Também. Pode fazer uma rescisão consensual, né? Prever um pagamento de alguma parcela que ficou em aberto de maneira parcelada, né? Você pode também ter uma rescisão unilateral e a parte aceita pagar multa. Às vezes, para o empreendedor, infelizmente, quando ele chega num momento ali de sufoco que ele não consegue mais visualizar um futuro para o seu negócio, para ele acaba sendo até mais produtivo aceitar pagar a rescisão, 2, 3 meses normalmente se estabelece, e encerrar suas atividades, ir para um espaço menor, ir para um espaço do seu imóvel que talvez consiga suportar o seu estabelecimento. Óbvio que não é o cenário que a gente espera, né? Sim, mas é um cenário também possível. Né? É um cenário também possível. Enxergar todo o horizonte, né? Perfeito, perfeito. Inúmeras possibilidades que o empresário, né, pode tomar. Perfeito. Entendeu, Ismael? Então, assim, essa sua colocação agora vem a fechar bem aquilo que a gente falou. Você entendeu porque não é possível adotar sempre soluções muito simples, soluções muito imediatistas, né? Alguém te ofereceu algo que, olha, fulano de tal ali me falou que através dessa ação aqui acabou, aqui eu consigo romper. E não é assim, né? A gente tem inúmeras variáveis, são várias questões que precisam ser discutidas. E no direito imobiliário, né, que já é por si só um ramo, porque você está ali todo mês, você tem relação, é muito próximo, às vezes com o locatário, às vezes cria uma relação que vai além do objetivo do contrato, então é uma relação subjetiva, tem sentimentos envolvidos ali também entre ambos. Então, assim, são vários fatores que você precisa administrar para costurar uma saída que agrade a todos, né, que possa contemplar todos. O primeiro ponto é esse, do imobiliário que você mencionou, né, você também mencionou a questão do bancário. Isso. Esse aí eu vou até pedir licença para tomar um golinho de água antes de entrar, viu? Olha, pode tomar água também, que esse é polêmico. Vamos lá. Há cerca de 3 semanas atrás, a FEBRABAN, né, a Federação Brasileira de Bancos, emitiu uma nota, e nessa nota ele sinaliza de que os bancos, ele apresenta um rol de bancos, né, os principais, Itaú, Santander, Bradesco e tudo mais, que esses bancos aceitariam suspender em até 60 dias parcelas de microempreendedores, empreendedores de pequeno porte e pessoas físicas. Ponto. Tá, mas a gente está falando de qualquer parcela? De qualquer exatamente. É isso. Eu vou entrar nesse ponto. A nota da FEBRABAN, ela foi uma nota bastante técnica. Ela esmiuçou vários fatores. Só que na hora que a imprensa levou essa informação, ela levou de uma maneira muito genérica. Entendeu? E aí causou esse risco aí daquilo que você mencionou. Todo mundo entendeu que todas as parcelas eram possíveis e que era uma suspensão automática. Então, quando o cliente vier para mim e falou, doutor, eu vou precisar suspender esse pagamento. E aí é a hora que a gente tem que fazer o papel do ruim, que é chamar o empreendedor para uma realidade que não é tão positiva, né? Porque o que a FEBRABAN diz? Diz que os bancos não estavam atrelados a fazer essa suspensão. Era uma possibilidade, entendeu? Era uma possibilidade. E como é essa possibilidade? É uma possibilidade em que você pode chegar até 60 dias de suspensão, mas aí o banco ia colocando juros, ia fazendo um novo aditivo, ia acrescentando várias taxas. Estou falando de maneira bem genérica aqui, dentro de um contrato comum de mútuo, né? Então os bancos iam acrescentando e no final das contas, meu amigo, a única coisa que foi proposto de fato é você criar uma bola de neve para julho. É você criar uma bola de neve para junho. É você tirar agora, respirar agora no seu fluxo de caixa, mas você não tende a ter uma recuperação comercial até lá. Entendeu? Então, se você não tende a ter uma recuperação comercial por N motivos, inclusive um que é esses decretos que reduzem a locomoção, que reduzem a atividade comercial, se você não tem essa projeção de ter essa melhoria imediata, logo você não pode fazer um compromisso tão pesado para julho. Então, foi um elemento de frustração. Eu tenho feito muitas renegociações bancárias, né? Acho que é o primeiro passo, e aí fica a primeira dica. Acione o seu jurídico,
façam uma procuração específica para que eles possam renegociar com o banco. E aí sim, Ismael, independente de qual seja o modelo do seu empréstimo, você pode e nesse momento você deve renegociar, né? Você deve conversar com... Pode falar. Sim, até porque cada contrato é um caso, né? Cada tipo de Exatamente. contrato é um caso específico, é uma taxa específica, né? Não são as taxas tudo igual. Depende muito do relacionamento que você tem hoje com o seu banco, enfim. Perfeito, perfeito, perfeito. Necessita também, e aí fica a minha cutucadinha, precisa também que alguns gerentes tenham mais consideração com seus clientes, precisa que alguns gerentes sintam mais, tenham um pouco mais de empatia. A gente entende, Ismael, que eles só são a ponta, na verdade, né, de toda a instituição financeira. Mas você consegue diferenciar um gerente proativo de um gerente que não é proativo. Então eu sinto isso quando eu vou demandar de um gerente de banco, eu não estou pedindo nada, eu não me renegociar. A gente está buscando uma solução que também é interessante para a instituição que ele trabalha. Porque o pior cenário para todo mundo é se o meu cliente não conseguir pagar mais. Muito É provavelmente não ter verdade. liquidez, uma execução bancária não vai fazer diferença, porque não vai ter patrimônio para alcançar. Alguns cenários são assim, infelizmente. Então, assim, o que é preciso entender também da outra ponta da renegociação é que um cenário de inadimplemento completo é ruim para todo mundo. Sim, de fato. Entendeu? Então eu tenho enfrentado isso, eu tenho feito muita renegociação bancária e tenho enfrentado isso na pele. Quando um gerente é proativo, quer apresentar soluções, ele é criativo, as coisas fluem. E a gente consegue Sabe, encontrar... sabe o que Pode tem falar. acontecido? Inclusive, eu já até presenciei isso de dentro do próprio banco. As pessoas pegam fila para falar com o seu gerente, esperam ser atendido por eles. Quando vai fazer um tipo de renegociação, simplesmente eles falam assim: procure os canais online que você vai fazer por lá. Quer dizer, tipo, ó, eu não quero mexer em nada com isso, você tem que se virar por lá, tentar ligar para o 0800 ou entrar no site, mandar uma solicitação. Quer dizer, né? Poxa, ele poderia tomar aquelas dores ali, né, do empreendedor que já está sendo um momento Claro, tão difícil, claro, né, e tentar ter claro, um bom claro. senso, né, de pelo menos Exato. tentar. Não tô falando que ele vai conseguir, né, que a gente Exato. sabe que cada gerente tem a sua alçada, enfim, mas pelo menos a disponibilidade dele poder tentar resolver aquela situação. Se não conseguisse, aí tudo bem, ó, não consegui por isso e isso, tentei falar com A, B e C, mas eles me instruíram que você vai ter que ir para os canais digitais e tal, até explicar. Mas essa, infelizmente, não é muito a realidade dos gerentes, né, dos bancos. Que é o que eu te falei aqui na conversa, que se torna mais difícil ainda o tipo de negociação, né, pelos bancos. Via Perfeito. branco. Perfeito, perfeito. E é muito fácil identificar, Ismael, sabe? Eu já vi num contexto, no ápice ali daquele isolamento. A gente ainda está vivendo um isolamento ainda que é necessário. A gente sabe que as organizações de saúde indicam que é isso, então a gente não vai entrar nesse mérito. Mas no ápice do isolamento, eu tive um gerente que falou: ó, vem no banco. Eu falei, amigo, o mundo todo está remando ao contrário. O mundo todo está buscando alternativas digitais. Como é que você tem um contato direto com o gerente? O gerente tem uma procuração que a sua cliente passou para você atuar em nome dela, e ele vira para mim e fala: ó, só negocio isso no banco. Você entendeu, Ismael? Você entendeu o grau de burocratização? Complica, né? Muito, muito. Tornou simplesmente impossível naquele momento, né? Aí depois a gente conseguiu ir lá, depois as coisas aliviaram, a gente conseguiu ir lá conversar. No final das contas, só reafirmou a postura pouco negocial e a gente, infelizmente, né? Eu falo infelizmente porque se a gente consegue uma solução, se você consegue uma solução para o seu cliente, desburocratizada, sem necessitar entrar com um processo judicial, ter as custas de um processo que normalmente as pessoas jurídicas são obrigadas a arcar, né? ME e EPP ainda tem uma situação um pouco mais confortável, às vezes consegue uma assistência judiciária com mais tranquilidade. Mas, em regra, as outras modalidades de empresa não conseguem assistência. Então, nesse momento de crise, você tem que virar para o seu cliente e falar: olha, eu vou tentar assistência judiciária gratuita para a gente não pagar as custas do processo, mas pode ser que a gente tenha que pagar as custas para entrar com essa ação. Então, algo que poderia ser resolvido de uma maneira muito mais simples se torna muito burocrático e pior para todo mundo, né? Porque o banco não recebe, o cliente não paga e vira aquela bola de neve. Então, assim, encerrando essa primeira etapa, o empreendedor, né, ele busca o seu jurídico, ele busca o seu gerente também. A gente não quer tomar para a gente a única capacidade de realizar negociação, não. Se você tem um gerente hábil de negociação, se você tem um administrador hábil de negociação, um contador hábil em negociação, indique, vá lá, né?
converse, tente apresentar uma proposta concreta, mas também seja razoável. O que é ser razoável, Ismael? Exemplo, nem todos os segmentos, óbvio que todos são afetados, mas nem todos os segmentos, né, da nossa cadeia comercial, ela pode falar que os seus negócios desandaram por conta da pandemia, né? Vou dar apenas a título de exemplo e volto a dizer, não é que não sentiram impacto, mas é que sentiram de uma maneira menor que os outros segmentos. Farmácia, Sim. Né? As farmácias sentiram impacto, exato, perfeito, ramo alimentício, os mercados e mercearias e tudo mais. Então, assim, são, óbvio, sentiram, mas não como todos. Então, quando você vai renegociar, você tem que levar isso em consideração. Né? Você tem que ser transparente. A justificativa não se torna muito plausível para esse momento, né? Que simplesmente ele vai falar, vem cá, mas seu negócio não está funcionando? Ah, não está não. Por que não está? Né? Ou então está funcionando. Exato. Então, você não fica até sem argumentos ali, né? Para você tentar uma negociação. E os bancos percebem isso, né? Não adianta fazer maracutaia, que não adianta, né? Os bancos vão enxergar isso tranquilamente. Vão enxergar, e aí o profissional que está à frente dessa negociação, ele vai, como a gente diz no bom popular, né, ele vai sair bem queimado disso. Sim, né? Verdade. Ele vai sair bem com a sua imagem um pouco arranhada, porque você precisa levar a sério, não é de qualquer forma. Isso vale também para fornecedores, sabe, Ismael? Eu tenho sentido muito de perto como é bom você ter uma postura transparente perante o outro. Quem está do outro lado da mesa, como a gente costuma falar, né? Eu dialogo com alguns fornecedores no limite do que meu cliente tem. Né? Por exemplo, se a gente assume causas e de fato o cliente estava vindo em algum período já sem conseguir pagar, eu não tenho como jogar a culpa toda na pandemia. Né? Então eu preciso falar, olha, o segmento do meu cliente já vinha num momento difícil, a gente atravessa uma crise econômica de quase uma década, olha, a gente tem condição de fazer isso, reduza, você sabe que está difícil. Então, assim, a transparência é sempre o melhor caminho. Com fornecedor, com banco, com imobiliária, seja com quem for. Né? Leve de fato. Essa questão do fornecedor aí, em outras lives eu até já disse isso, eu acho assim, todo empresário, empreendedor deveria ter uma certa cautela nessa questão da negociação dos fornecedores. Por quê? Porque existem diversos fornecedores e uma palavrinha que é o market share, ou seja, tem fornecedores que ele consegue abancanhar o tamanho de um mercado maior e tem fornecedor, aquele que está iniciando, que o market share dele, o poder de mercado que ele tem ali dentro, é muito pequeno. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma negociação, né, de igual para igual, né, você vai acabar matando esse cara aqui que está tentando, né, ali, a troncos e barrancos, tentando inserir, né, no mercado e tal, enfim. Então, essas negociações de fornecedores, eu acredito que elas deveriam ser tratadas de forma individuais e com cada fornecedor. Porque se você negocia, né, com o seu fornecedor, né, que tem um poder maior, a mesma negociação com o pequeno, ele não vai aguentar. Né? Você vai contribuir para a morte daquele próprio fornecedor que está abrindo as portas para poder te ajudar. Então, nas outras lives eu sempre comentei isso. Ter um pouco de cuidado, né? As negociações deveriam ser tratadas de forma um pouco diferente. Bom, essa pelo menos é a minha opinião. Perfeito, Ismael. Eu compactuo a sua opinião. De fato, o tratamento tem que ser de acordo ao caso, né? E cabe a quem está na outra ponta, né? Você falou do fornecedor. Se eu tenho um fornecedor e eu preciso demonstrar para ele a minha atual situação, é o meu dever, né? Óbvio que você não vai abrir todos os elementos da empresa, você não vai abrir todas as informações, saldo de caixa, algo do gênero, isso é muito invasivo, mas você tem como mostrar a queda do seu faturamento. Você tem como mostrar um e-mail que um cliente seu mandou cancelando um pedido, não é? Tudo isso são elementos em que você consegue ganhar credibilidade junto ao seu fornecedor, junto ao banco, junto à imobiliária. Então, assim, não atire no escuro, não vá de qualquer jeito, entendeu? Se você quer que a sua proposta seja compreendida de uma maneira confiável, então faça ser confiável. Né? Porque aí, se você, como você bem colocou, se você personaliza o seu caso, as soluções também são personalizadas. Ele tende a te dar uma condição de pagamento mais próxima daquilo que você precisa, né? A gente sabe, Ismael, que é muito difícil, né? A gente sabe que é um momento, por isso que eu fiz esse chamamento lá no início da nossa conversa e repito, jurídico, contabilidade, RH, essa é a hora.
Essa é a hora de honrar aquele contrato. É hora de honrar aquele contrato. É hora de falar assim, ó, cara, eu sei que tá tudo aí caindo do seu lado, tá tudo muito difícil, mas ó, deixa aqui que essa parte jurídica eu toco de frente. Eu vou enfrentar para você porque você tem que vender. Você tem que ter meios de vender, né? Sobreviver. Você tem que ter... Inclusive, uma grande empreendedora de conquista aqui, Manuele Bleza, lá do Bleza Cursos Preparatórios, mandou uma pergunta. Legal. Você pontua aí sobre a questão da nossa perspectiva de mercado. Pode responder. Né? Pode responder? Então, pode respondendo para Manu. Essa só uma observação antes de você responder. O pessoal aí que tiver algumas perguntas, pode escrever aí no chat, e na medida do possível que a gente vai estar respondendo, tá bom? Pronto, eu tenho outras perguntas aqui, mas a gente já vai começar. Pode responder. Perfeito. A dela eu vou fazer, ela fez uma pergunta interessante e uma consideração ainda mais interessante. Qual a nossa perspectiva, né, para a retomada econômica e como a gente negocia? Ela colocou difícil negociar sem uma previsão. De fato, é extremamente desafiador. Algo que a gente estava comentando há pouco. Você não pode, por exemplo, falar, olha, eu vou... E aí entra até no aspecto público também. Quando você deixa de recolher agora FGTS e atribui tudo para julho ou para agosto, por exemplo, você não sabe se até lá o comércio reagiu, né? Se sua atividade comercial reagiu. Então, eu acho que é um momento, Emanuel, muito ainda incerto para a gente fazer qualquer perspectiva, né? E não estou falando da realidade do Brasil, né? Estou falando de um cenário global. Tá todo mundo muito sem saber para onde a gente vai, né? Em que momento a gente vai conseguir reduzir o isolamento? Em que momento a gente vai conseguir minimamente reativar a atividade comercial? E aqui agora é uma atividade de fé, não é nem uma atividade de prognóstico. Eu espero que, assim, a OMS, ela apresentou hoje 6 pontos de quando a gente pode, de quando o Estado, o país pode ir liberando um pouco mais o isolamento. Então, assim, eu acredito que vai tudo depender da saúde, né? A gente está num contexto extremamente complexo. Então, o desencadear econômico, o desencadear comercial, a retomada econômica, a volta do aquecimento ao mercado, ele vai depender da forma como a gente vai enfrentar a pandemia, né? Quanto mais cedo a gente conseguir achatar essa bendita curva, quanto mais cedo a gente conseguir equilíbrio entre a saúde e a economia, a gente vai conseguir sair. As medidas públicas têm sido muito importantes, né? Tem sido muito importante, a gente precisa levar essa renda básica, a gente não pode deixar essa parcela tão grande de brasileiros sem esse acesso ao consumo, porque a gente não pode ter uma visão de mero assistencialismo, porque não é, né? É esse camarada que recebe os R$600 que compra o feijão na sua mão, né? Que compra o shampoo, que compra o remédio. Então é isso que faz a economia girar. Então, mais do que nunca, antes da gente fazer alguma previsão, a gente tem que torcer para que essas medidas públicas sejam efetivas, né? E venham no time correto, e para que a gente consiga, em caráter de saúde, achatar logo isso. Em relação à previsão, aí que entra a questão que a gente tocou. Você tem que apresentar uma proposta confiável, né? Óbvio que você não vai conseguir estabelecer um mês, você não vai conseguir estabelecer um dia, mas você pode falar assim, olha, eu vou fazer essas medidas de austeridade, né? Essas medidas vão me gerar um certo fôlego, e com esse fôlego eu pretendo começar a te pagar 10% além do acordado em julho, 15% além do acordado em julho. Eu não consigo te garantir voltar ao pagamento normal em julho, porque ninguém pode afirmar que o comércio vai voltar com essa força toda em julho. Então, é uma atividade negocial, né? É passar credibilidade ao seu fornecedor, ao seu locador, a quem quer que você tenha relação comercial, ao seu colaborador, que eu acho que vale até a pena a gente dar logo uma passada por essa questão dos colaboradores, que a gente já está caminhando, né? Para a gente não passar. Então, assim, fica a título, óbvio que são questões com muitos detalhes, mas vou passar só de uma maneira aqui mais superficial, a MP 927, né? Que teve aquele artigo 18 que foi bastante controverso, surgiu no mesmo dia e caiu no mesmo dia, porque falava em 4 meses de suspensão de contrato. Estava mudando as medidas sempre, né? Exato. Meu amigo, a gente aprendeu no meio jurídico, a gente aprendeu nesse contexto, aí dormir com a informação e acordar com 3 diferentes. Né? Então, meu sócio, o Vitor, a gente sempre brinca, a gente está aprendendo a conviver na insegurança jurídica. O Leonardo também está sempre conversando. E muitas vezes você passa o feedback, né, para um cliente seu, aí no outro dia você fala, não, peraí, mudou tudo aqui, ó, outro aqui. Aí imagina a mente desse cara também, né? Exatamente assim, cara. E por isso que tem que ter prudência, por isso tem que ter serenidade.
não venda ao seu cliente, independente da sua área, não venda ao seu cliente soluções fáceis, está tudo muito complexo, está tudo muito dinâmico, entendeu? Então, assim, por exemplo, a MP 927, ela prevê as férias, aí prevê uma possibilidade de suspensão por 4 meses, sem estabelecer ao certo uma contrapartida. No mesmo dia ela caiu. Esse artigo 18, não a MP, mas o artigo 18 caiu, que previa. Então, o 927, ele prevê o adiantamento de férias, o adiantamento de feriados nacionais. Então, assim, são medidas que estão à disponibilização do empreendedor, né? Antecipar as férias, os feriados nacionais, para que durante esse período, talvez ele não consiga encaixar o funcionário em home office, e essa MP 927 também regulamenta o trabalho em home office, você consegue diminuir a sua folha, você consegue dar uma enxugada, você consegue respirar um pouco. E aí veio a MP, que eu considero a mais importante na esfera trabalhista, né? Que é a MP 936. A MP 936, aí sim ela já traz de uma maneira mais clara qual será a contrapartida do poder público, né? Você pode fazer uma redução de jornada, obviamente atendendo alguns requisitos, né? Você tem que comunicar com 48 horas de antecedência, tem que ser um termo de acordo escrito, você tem que comunicar ao Ministério da Economia e aos sindicatos em 10 dias. Esse sindicato tem que avalizar em 10 dias, em 4 dias, para ser validado o seu acordo individual. Então tem esses critérios que não vai dar para a gente entrar muito se aqui. eu não me engano, tinha envolvimento com sindicatos também, de algumas classes? Exato, perfeito. Porque você pode fazer, Ismael, tanto um acordo individual com o seu funcionário, tanto um acordo coletivo, né? E esse envolve um pouco mais claro o sindicato. Mas o que é que acontece? A medida teve o julgamento da ADIM 6363, salvo engano. A idade já não ajuda muito a lembrar os números das decisões, mas teve a ADIM 6363, em que Lewandowski ele estabelece que o sindicato, ainda nos acordos individuais, os sindicatos precisam dar o seu aval. Então, o que é que tem sido feito? Você faz o acordo individual com o funcionário, né, para redução de jornada de 25%, 50%, 75%, né? Você informa o Ministério da Economia para que ele arque, né? E aí faz o cálculo lá do seguro-desemprego para que ele arque com essa outra parcela, e durante esses 10 dias você também envia ao sindicato. E aí o sindicato ele possui 4 dias, depois desses 10 dias, né? O sindicato possui mais 4 dias para validar esse acordo ou para entrar com um incidente de acordo coletivo. Ele não tem essa possibilidade, mas de negar de primeira. Então ele precisa falar assim, olha, eu não vou fazer individual porque a gente vai abrir para caráter coletivo. Ele apresenta outra proposta, né? Perfeito. E se ele não faz isso em 4 dias, aquele acordo individual, ele torna-se celebrado. Né? Ele é considerado juridicamente celebrado. Ismael, eu faço sempre essa ressalva para os meus clientes. Olha, a gente está te colocando uma questão de momento. É uma lei fria, né? É só a aplicação da lei. O judiciário daqui a algum tempo, e aí é o que causa insegurança nas medidas, ele vai analisar todo o contexto. Porque a lei não é capaz de prever todas as situações. Né? E aí já surge, eu estava assistindo uma live de um professor que eu tenho como referência hoje, que é José Cairo, né, juiz de direito trabalhista, e ele falando, olha, e a mulher grávida que tiver o bebê nesse período de suspensão, como é que vai ficar essa estabilidade? Qual a estabilidade que a gente está falando, né? Já que se você suspender o contrato, você gera uma estabilidade no mesmo período de suspensão do contrato. Então são vários fatores, Ismael, que a gente só vai realmente compreender quando o judiciário começar a decidir sobre os temas, entendeu? Mas são possibilidades que existem, a contabilidade e o jurídico devem ficar atentas para fornecer para o empreendedor essa possibilidade. O empreendedor senta, reflete e fala, olha, eu consigo abrir mão hoje desse setor da minha empresa. Então, nesse setor, para que eu consiga respirar, para que eu consiga ter um fluxo de caixa mais interessante, o que é que eu faço? Eu suspendo, negociando com os colaboradores, eu suspendo o contrato. E aí o poder público vem arcar com essa parte. Nem o colaborador sai perdendo, né, significativamente, e o empreendedor consegue dar esse respiro, né? Mas para ele fazer isso, ele precisa refletir, ele precisa sentar, porque ele não pode sair de qualquer forma pegando modelos de contrato e botando para o trabalhador assinar. Isso tudo, Ismael, vai voltar com uma ação judicial. Contra ele. Né? Exatamente, vai levar 3 vezes mais do que ele economizou. Verdade. Né? Que a gente sabe que a realidade é essa. Então, serenidade, né? Ainda que utilizando essas medidas provisórias, tenha serenidade, faça um documento com segurança jurídica, para que você consiga estar bem respaldado, e aí a gente vai tendo esses instrumentos para conseguir superar esse momento tão difícil, né?
Cada vez mais, Adriano, eu vejo a importância de você ter ali o seu contador, o seu jurídico, né? Pessoas reunidas para tomar a melhor decisão da sua empresa, né? Somente o Perfeito. jurídico, ele não vai saber de tudo que Vai se não. passa na sua empresa. Ele não De sabe do jeito nenhum. faturamento, suas dificuldades. Mas quando você reúne pessoas, apresenta o problema, com certeza ali tem que sair alguma solução, né? E aí cada um, Perfeito, na Samuel. sua expertise, vai ajudar o empreendedor a tomar e Vai, não cair para vai, esse índice, como eu falei aqui vai. no início, que foi um levantamento do Sebrae, 600 mil empresas já se fecharam, 9 milhões de funcionários já foram demitidos. Então, Perfeito, por isso que eu perfeito. vejo a importância de cada vez mais você reunir pessoas para tomarem a decisão. Porque o empresário, o empreendedor, já está sofrendo várias retaliações, tanto problema, Demais. pepino, cobrança para passar. Ele não, muitas vezes ele não tem cabeça ainda Não, para pensar o que eu posso fazer, qual é o menor impacto que eu vou ter tomando essa determinada, né, situação. perfeito. E, E lá foi perfeita a sua colocação, Ismael. E lá no Barbosa Adulto Advogados, a gente tem um orgulho muito grande da gente ter tido essa concepção em relação aos outros profissionais da empresa desde o princípio. Desde 2016, a gente vem construindo uma relação muito positiva com os contadores das empresas que a gente faz o jurídico, com o RH, com o administrativo, com o financeiro. Meu amigo, ninguém é o dono absoluto do melhor caminho, né? Eu posso passar para o meu cliente um caminho pautado na segurança jurídica, mas se ele me pedir qual é contabilmente a melhor saída, eu não vou saber para onde ir, né? Então eu preciso sentar com a contabilidade dele, eu preciso apresentar a minha demanda e preciso, olha, eu preciso dessas informações, eu preciso que você me diga se é esse mesmo horizonte. Às vezes o empreendedor busca a gente, Ismael, para, por exemplo, rescindir um contrato de trabalho. Mas eu preciso do RH para que o RH me trace o perfil desse colaborador, para que eu saiba a chance dele trazer um processo judicial ou não. Entendeu? Então, assim, é exatamente isso. É uma atividade conjunta. É um momento em que todos devem estar mirando um só sentido, né? Que é a superação da crise, usando os instrumentos negociais, contábeis, de RH, jurídico, todos aqueles que forem necessários. é bom a gente abrir uma observação aqui, que isso não se pauta somente em grandes empresas, onde existe ali o setor de RH, o setor financeiro. Mas quem é o RH? Quem é que trabalha junto com você? Que entende mais ou menos do seu negócio, de folha de pagamento? Você pode trazer essa pessoa, né? Juntamente com o Exato. seu advogado, né? Se não tem, contrata um para Contrata te um. auxiliar, juntamente com o seu contador. Enfim, você vai sentar ali e vai analisar, né, qual vai ser o cenário mais viável para você tomar a decisão. Porque a decisão Perfeito. de hoje vai refletir, né, lá na frente. Né? A decisão que você toma hoje Claro. vai refletir lá na frente. Perfeito. Beleza, nós estamos chegando aí quase ao final da live. Infelizmente, o Bacana. conteúdo está Passou sendo rápido, muito né? bacana, passa super rápido. Passa Eu queria rápido, né? abrir esse momento aqui para vocês que tiverem alguma dúvida de tudo isso que a gente mencionou aqui sobre renegociação de contratos, renegociação de fornecedores, renegociação de bancos. Se você tem alguma dúvida, pode escrever aí nos comentários. Se não tiver, eu já tenho algumas perguntas aqui que eu vou fazer para ti, Adriano. Perfeito. Uma das perguntas: não tenho advogado, gostaria de contratar por decisões individuais. Nesse caso, os advogados podem prestar serviços, né? Pelo que eu entendi aqui, de forma pontual, somente para um determinado tipo de assunto. Como é que funciona isso? Perfeito, pode sim. O contrato entre uma empresa e um jurídico, ele não é necessariamente sempre consultivo. O que é que a gente chama de consultivo? Aquele cliente que paga mensalmente, você participa do dia a dia da empresa. A gente sabe que não é a realidade do empreendedor brasileiro. Nem todo mundo tem condições de fazer isso. Então você pode sim contratar um colega especificamente para fazer a sua organização trabalhista nesse momento. Você pode contratar sim um colega para fazer uma negociação bancária, para fazer uma negociação imobiliária. Óbvio, lembre sempre, o advogado ele também está inserido no mercado. Então ele também está nesse momento de crise, ele também precisa rentabilizar o seu trabalho. Então ele vai apresentar um contrato de prestação de serviço para uma determinada atividade específica que você queira e dá sim para fechar esses contratos avulsos, né? Vamos colocar assim.
O cenário ideal, Ismael, e óbvio que espero que um dia a gente chegue a esse ponto, é que toda empresa tenha o seu núcleo bem firmado de contabilidade, jurídico, de RH, para que possa antever os problemas, né? A prevenção dentro do universo da empresa é fundamental, né? Mas se nesse momento a possibilidade do empreendedor é uma contratação pontual, é completamente possível. É completamente possível. Busque um colega, reúna, sinta segurança no que ele te coloca, sinta credibilidade nas propostas que ele te faz, e esse é o momento. Não embarque em fantasias, né? Não vale a pena você entrar em aventuras. Então, você precisa trabalhar com ele um cenário prudente, um cenário sensato, e aí fechar esse contrato e conseguir essa solução que você espera. Muito legal. Eu vou responder uma de Manu, você responde uma segunda dela, né? A primeira Perfeito. eu acho que essa situação pegou todos de surpresa. Manu, para ser sincera, eu acho que não. Sabe por quê? Porque eu tenho, assim, para mim, que a crise, ela só revela quem a empresa é. Então, tem muitas pessoas que já estavam, né, se precavendo, ou seja, tinha um fundo de caixa ali reservado, né, para um imediatismo, né, para uma determinada situação. De fato, ninguém sabia que iríamos passar por uma crise, mas muitas empresas hoje, que eu chamo de oxigênio, né, conseguem ter ali um pouco do seu caixa, né, justamente para passar por essas situações. Então, nem todos, né, nem todos foram pegos de surpresa. Alguns já estavam preparados. Essa é a minha opinião. Exato. Próxima pergunta que ela falou é: como a empresa deve se comportar a partir de agora? Serenidade. Serenidade. Parar, refletir seu caminho, né? Buscar as alternativas. Se você está num segmento em que o delivery pode ser utilizado, utilize os mecanismos que estão possíveis de ser utilizados. Respire seu caixa, corte. É um momento que a gente vai ter que tirar da pele, é um momento em que a gente vai ter que reduzir nosso padrão, e eu estou falando de todos, né? Até porque você não pode sair, se a gente saía 4, 5 vezes para comer fora na semana, vamos sair 2, vamos sair 1. Então passa por essa atividade de renúncia, né? Passa por esse momento da gente refletir nossa empresa, cortar nossos custos, da gente projetar um aporte financeiro dentro das nossas possibilidades. Se você está num negócio em que você ainda tem uma linha de crédito interessante no banco e você sabe que o seu segmento daqui a 4, 5 meses você vai conseguir superar, faça esse aporte, negocie boas condições, né? E além do mais, tudo aquilo que a gente já tratou. Tudo que for possível, renegocie, né? Renegocie. Pronto. Vamos fazer a última pergunta, que a gente já está chegando aqui no finalzinho. Se você puder responder só essa de Leonardo aí. A gente viu que a Febraban concedeu alguns benefícios aos bancos para possibilitar a renegociação dos contratos com as empresas. Você tem visto esse repasse quando o empresário tem buscado a renegociar os contratos? Olha, eu vou responder com números. E, infelizmente, a resposta é não, né? É não. Vários movimentos que a gente tem feito de renegociação têm caminhado para o jurídico. E aí, vamos ser honestos, mas em alguns momentos é porque, de fato, as condições que meu cliente precisa, o banco não tem como conceder. Mas em vários outros momentos é, de fato, uma intransigência. Então, saiu uma reportagem, salvo engano, na sexta-feira, posso estar errando a data, que já foram busca de renegociação, melhor dizendo, já foi buscado renegociar 200 bilhões em contratos bancários. Né? 200 bilhões. E a reportagem traz que somente 5% dessa busca conseguiu ser contemplada. Ou seja, aquela nota da Febraban, né, aquela nota anterior, de fato, ela gerou uma expectativa que não se confirmou. Né? Todo mundo pensava que seria uma renegociação automática, mas de fato não foi. Isso frustrou muito e a tendência maior é que a gente viva uma maré muito alta de ações e revisões de contratos bancários. Porque quando você busca um jurídico e você pede a suspensão de parcelas. Mas quando o seu jurídico, se você tem um jurídico especializado em direito bancário, quando ele vai analisar o contrato, ele vai te falar assim, opa, peraí, além da suspensão, a gente vai pedir uma revisional. Porque tem várias cláusulas aqui, o custo efetivo total do contrato está muito acima, e aí eu não vou revelar o nome do banco por uma questão ética, mas eu peguei o contrato que tinha um custo efetivo total de 89%, e um capital de giro com a garantia muito consolidada. Então, assim,
Quando você vai aprofundar os contratos, além da suspensão, você faz uma revisional. Não tem para onde correr. Poxa, muito bom, muito bom. A Manu tá falando aí, ó, faça mais vezes a live. Muito Pronto. obrigado. A gente tem que fazer uma, mas aí fica a dica. Conhece muito também da realidade de conquista, Manu. Vale a pena você fazer uma live com Que ela. legal. Somente para o Bacana. setor de educação. Sabe muito. Muito legal. Bom, que pena a gente estar chegando no finalzinho aqui da live. Foram assuntos bem pertinentes para o momento que a gente está vivendo. Mas todo final de live eu costumo fazer algumas perguntas. Aí eu gostaria de perguntar. São 3 perguntas, Adriano. Geralmente eu faço: que aprendizado você tem ou teve ao longo da sua vida? Tá? Uma dica de livro e uma ferramenta de trabalho que você não abre mão. Primeira pergunta: que aprendizado? Que aprendizado. Cara, parece muito clichê, sabe? Parece bastante clichê, mas na advocacia você aprende, você trabalha muito a sua humildade, né? Eu costumo falar que a advocacia é a arte de você acordar sem saber nada de um conteúdo e dormir expert. Então, pela dinâmica da profissão, você tem que ter humildade para se reinventar, para ter que... É um pacto contínuo com estudos, Ismael, né? Tem que ser assim. Então, acho que o que eu aprendi é ter sempre a concepção de que existe um degrau acima, né? Que você vai ter que ter esse aprendizado constante. Óbvio que faço agora 5 anos de formado, tenho muita estrada ainda para caminhar, mas o que eu já pude aprender é isso. Vale tanto para a sua relação com o cliente quanto na equipe. Hoje a gente faz a gestão lá, nosso operacional hoje, somos em 9 pessoas, então esse desafio de entender que cada um tem algo a contribuir é fantástico. Eu sou apaixonado pela advocacia, acho que você já está percebendo, né? Não, que bom, eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente tem que. Na verdade, a gente não trabalha, né? A gente se diverte, né? Quando a gente faz de paixão, com responsabilidade, com ética. E eu vejo muito isso em sua pessoa, tá? Obrigado. Vamos lá, dica de livro. Pronto, dica de livro. Obviamente que eu vou ter que falar um livro que calha com o momento, né? E o livro que eu anotei aqui para pontuar para vocês é um livro muito interessante, que é do Roger Fischer e outros autores, que é Como Chegar ao Sim, que é justamente livros que te ensinam técnicas de negociações sem grandes concessões, ou seja, a busca de negociações efetivas e vantajosas, né, para todos os envolvidos. Então é a dica que fica, é um livro em PDF, você encontra tranquilamente no Google, você pode comprar em qualquer plataforma, também é baratinho. É um livro, salvo engano, a última publicação dele foi em 2018, então é um livro que já tem um valor bem acessível. Show! Ferramenta de trabalho que você não abre mão. Olha, nesse quesito eu vou ter que confessar, né? Tô melhorando bastante, tenho me inteirado cada vez mais sobre esse universo digital, computação, ferramenta, mas eu tenho que ser sincero. Então, eu não vivo sem o meu Outlook. Show. Né? Eu não vivo sem controlar minha agendazinha ali de uma maneira bem mais manual. E aí os colegas fazem chacota da minha cara. Rapaz, tu tá no ano 2010 ainda. Eu falei, desculpa, mas é minha maneira tradicional. Eu marco ali, minha semana fica toda programada ali no meu Outlook, já conjunto com o meu e-mail. Então é a ferramenta, né? Se é para falar de uma ferramenta mecânica, digamos assim, é a ferramenta que eu mais utilizo, né? Legal, e uma ferramenta mais subjetiva que eu poderia apresentar essa capacidade que a gente tem que buscar de negociar, né? Verdade, verdade. Bom, pessoal, a gente está chegando no final da nossa live. Se você gostou, eu costumo dizer que seria uma forma de retribuir. A gente sempre no finalzinho faz 1 minutinho de silêncio para vocês tirarem um print na tela, me marcar Adriano e postar lá no seu feed e no seu story. Isso é uma forma de retribuir pelo conteúdo, né, que Adriano disponibilizou aqui. Disponibilizando o seu tempo, né, para estar passando um pouquinho de conhecimento e tentando ajudar vocês, empreendedores, tá bom? A gente vai ficar em silêncio 1 minutinho para vocês tirarem o print, me marque Adriano, poste no feed, no story, que a gente vai copiar lá de vocês, tá bom? 1 minuto, Adriano. Vou até botar o meu parte com mais cabelo, viu? Pronto. É isso aí, acho que já deu tempo. Já deu para fazer. Adriano, a gente está chegando ao final. Mais uma vez, eu quero agradecer de coração. Você é uma pessoa exemplar, né, pela disponibilidade que você teve de aceitar essa live
de compartilhar um pouquinho da sua experiência, né? Experiência lá no seu escritório, experiência de vida também, disseminar, né, o que chamo de experiência desse conteúdo através dessa ferramenta, que é um canal de comunicação que eu tenho utilizado muito, o Instagram, tá bom? Meu muito obrigado. Obrigado também a vocês, Manu, Gabi. Vixe, é muita gente. Infelizmente eu não vou dar para mim ler todos os nomes, mas de coração eu agradeço vocês. Seu agradecimento, Adriano. Ismael, eu agradeço a você, primeiramente, o convite, né? Conte comigo. Eu costumo falar que a gente tem que andar com quem nos passa credibilidade, com quem nos passa segurança. Então é uma honra trabalhar em qualquer projeto com você. Você tem essas características e consegue transparecer isso ao seu público. É cativante a forma como você levanta essa bandeira do empreendedorismo em conquista, né? Seja lá no grupo de WhatsApp, sempre trazendo conteúdo interessante, seja aqui no Instagram, sempre disponibilizando esse espaço. E o que eu tenho a dizer é conte comigo para o que você precisar, para qualquer projeto que você tocar, a gente está aqui à sua disposição. E agradecer ao pessoal também pela interação, né? Gabi, minha esposa, participou aqui, Manuele, Milena. Você viu que a esposa deu moral, é porque algo tá bem. Tá vendo, meu amigo? Então tá é isso bom, aí, grande gente. abraço. Muito agradecimento. E não esqueça de marcar lá, viu? Segue o Adriano, me segue também. Posta lá no feed, no story, que é uma forma de retribuição, que a gente vai saber que realmente fez sentido para vocês. Tá bom? Muito obrigado e tchau, tchau. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Vai ficar salvo a live aí por 24 horas. Perfeito.